Boa noite, pessoal. Aqui é o professor EJ Reis, tudo bom? Eu estou trazendo para vocês hoje esse simulador de redes aqui, tá? E eu vou apresentar para vocês alguns recursos bem básicos dele, montando uma rede da maneira mais básica possível, mais simples possível, só para poder apresentar os recursos para que vocês possam ampliar esse conhecimento aí com mais pesquisa, tá bom? É um simulador de rede, é da Cisco, é o Cisco Packet Trace. Inclusive, essa aqui é uma versão um pouco mais antiga, tá? Mas tem todos os recursos das mais atuais, tá bom? E ele tem aqui vários itens, né, de uma rede e ele mostra e testa também a comunicação por conta dos IPs, entre outras questões aqui da organização de uma rede, tá bom? Então, para começar, em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês aqui que aqui tem alguns itens, tá? Você vê que aqui está em inglês, né? Aqui tem alguns itens que podem ser usados à rede, são hardware de redes, tá? Tem aqui roteadores, switches, hubs, tá? Dispositivos wireless, conexões, entre outras coisas aqui, como por exemplo, dispositivos que podem ser conectados e configurados numa rede, tá bom? Então, eu vou aqui colocar... aqui tem inclusive aqui, ó, TV, VoIP device, né, que é o telefone por IP, né, voice por IP. Tem aqui alguns dispositivos desktop, né, que eu vou usar aqui, tá? Um PC desktop, tem aqui notebook, tá? Então eu vou colocar aqui dois PCs e dois notebooks, tá? Vou organizar aqui, vou dar um nome para eles, tá? Só para poder diferenciar dentro da minha rede, tá bom? Vou colocar aqui esse desktop, vou botar aqui, ó, Desk 001. Vou botar aqui o laptop Note 002, só para poder numerar os dispositivos, fica fácil depois eu identificá-los. Vou colocar aqui esse PC, copiando lá o padrão do primeiro, esse desktop aqui, vou colocá-lo como 003 e vou colocar esse último aqui, esse último notebook aqui, como Note 004, desculpa. Então, você veja que se eu der um clique em cima do dispositivo, eu já tenho acesso aos recursos que ele possui, né? E na configuração aqui, eu consigo ver, né, os atributos que ele tem de entrada na rede, configurar aqui a placa de rede, inclusive tem acesso aqui ao MAC, né? Afinal de contas é um simulador, MAC address é importante, né? Tem aqui configuração de firewall, mas o principal aqui é a colocação principalmente do IP, né? Para configurar ela como máquina dentro de uma rede, tá? O IP pode ser estático ou o IP pode ser atribuído por um servidor DHCP, tá bom? Então, nesse momento, essas máquinas não estão conectadas, não tem o IP, está marcado como estático, mas não tem o IP. E eu vou colocar aqui agora um switch, tá? Para poder conectar essas máquinas, tá bom? Então, vem aqui também conexão. Esse switch tem 24 portas, tá? Eu vou vir aqui em conexão e vou pegar aqui essa máquina, vou ligar através da Ethernet, da placa de rede. Vou ligar aqui na porta 1, tá? Da mesma forma, eu vou pegar esse daqui
esse outro computador, número 2, né, através da placa de rede. Vou conectar aqui, né, o que seria um RJ45, né, o cabo par trançado com RJ45 na ponta, né, de conector. Vou conectar aqui, ó, o 3 também, todos eles através da Ethernet. Tá? Mas vocês percebam que conforme eu vou usando as portas, ele vai passando para a porta da frente, tá? Então a porta 1, 2 e 3 ela já está ocupada, então ele já está me oferecendo aqui a porta 4, tá bom? E veja que essas máquinas aqui, né, elas demoram um tempinho para poder ficar verde aqui, tá? Mas essa conexão detectada, né, não quer dizer que essas máquinas estão se comunicando. Para poder testar a comunicação, por exemplo, tem 3 verdes aqui, eu vou tentar a comunicação da 3, tá, para 1. Olha lá, ele dá uma mensagem de que a porta não é funcional, tá? Então, quer dizer, ele não está conseguindo se comunicar ainda, afinal de contas as máquinas não estão configuradas, nem pelo DHCP e nem pelo IP estático, né? Eu vou instalar aqui um servidor, que eu vou configurá-lo na base por, basicamente, com DHCP, configuração bem básica do DHCP, tá? Coloquei aqui o servidor, eu vou colocar aqui, ó, vou botar aqui, ó, DHCP Server. O DHCP, como todo mundo sabe, ele vai atribuir para essas máquinas, como a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo sabe, ele vai atribuir para as máquinas automaticamente um número de IP dentro de um intervalo ou a partir de um certo número IP, tá? Então, eu estou botando aqui DHCP Server, só para poder dar um nome, para a gente não se perder aqui. E eu preciso habilitar o serviço, tá? Para poder configurá-lo como servidor. Dou um clique nele, tá? Vou em configuração, e ele já respeitou aqui o nome que eu coloquei, tá? Já liberou aqui a minha Ethernet, mas eu vou ter que configurar o serviço, habilitar o serviço de DHCP. Então, eu venho em DHCP. Aqui são os serviços. Eu posso criar um servidor FTP, Gmail, HTTP, que é o servidor web, entre outras coisas, né? Então, eu vou configurar aqui que esse meu IP ele vai partir da configuração 192 do IP 192.168 vou botar aqui, ó, 10. Então todas as máquinas que se logarem vão partir desse IP aqui para entrarem na rede, vão receber IP superior, igual, né? A primeira vai receber o IP igual e depois as outras com número superior. Essa minha rede é uma rede classe C, tá? Então eu vou colocar aqui a máscara de rede 255.255, né? E é isso, né? Então essa daqui, esses 3 números são a minha rede, representa a minha rede, isso aqui um número da máquina, tá? Vou habilitar aqui o serviço, vou colocar o IP desse servidor aqui, tá bom? Vou dizer que esse servidor aqui, esse 192.168 tá? Vou botar a subnet dele aqui, a máscara de rede, como classe C também, tá bom? Não vou configurar ainda os outros recursos, como por exemplo o servidor de DNS,
deixar para fazer isso depois. Eu vou testar para ver se o DHCP está sendo atribuído, né? Está atribuindo números IPs dentro da rede, tá bom? Então, eu vou fechar aqui. Eu vou colocar o servidor online, tá? E eu vou fechar aqui. Agora, eu vou conectar esse servidor na porta 24, tá? E você vê que ele está vermelho aqui, ele está reconhecendo, né? O switch aqui está reconhecendo a comunicação, tá? Na porta conectada. Não tem número IP ainda atribuído, tá? Nenhuma dessas máquinas, nenhum desses hosts aqui, ele tem endereço IP atribuído, tá bom? Agora, por quê? Porque o servidor não está funcionando? Não. É porque ainda tem uma configuração a ser feita, né? O IP aqui ainda está estático, então eu deveria colocar aqui números de IP, tá? Mas eu acabei de instalar aqui um servidor de DHCP, então esse IP ele deve ser atribuído pelo servidor. Então eu vou colocar aqui, ó, DHCP. Você vê que ele atribuiu aqui o 92.168.1.10, tá? Eu preciso fazer a mesma coisa nos outros dispositivos. Eu tenho que tirar de estático, né? Se fosse no Windows, você teria ido nas configurações de rede do Windows, né? Então, eu vou ver aqui em configuração, na verdade aqui em desktop, IP configuration, e vou colocar aqui atribuição por DHCP, ele já detecta na hora, ó, esse dispositivo já ficou com 11 aqui, tá? Então tá tudo certo. Da mesma forma que o outro dispositivo, se ele está conseguindo receber o IP atribuído, porque o servidor está funcionando, tá? Então, os três dispositivos aqui receberam a sua atribuição, né, do IP dado pelo servidor DHCP, tá bom? E para poder aqui tornar essa minha rede aqui mais interessante, né, eu vou colocar alguns outros servidores aqui de configuração rápida, tá? Mas eu vou testar aqui a comunicação, tá bom? Eu vou testar a configuração do desktop 1 para o desktop 2, tá? Na verdade, o desktop 3, né? O desk 3. Você vê que a comunicação funcionou, né? Vou testar a comunicação do Note 4 para o Note 2. Também funcionou. Vou testar a comunicação do Note 4 para o servidor. Também funcionou. Então, aqui embaixo você vai ver o resultado dessa comunicação, tá bom? E você repara que a rede tá plena, está funcionando, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou configurar aqui, até por uma questão de dar uma melhorada nessa minha rede aqui, né, nesse exemplo que eu estou usando, eu vou configurar aqui outro servidor. Vou colocar aqui um servidor web, configurar aqui de uma maneira bem simples, tá? Para que ele fique funcional apenas, tá? Então, vou botar aqui web server. E eu venho aqui na configuração dele, dei um clique, né? Ele é um servidor HTTP. E você vê que ele já tem aqui uma página, né? Para exibir se tudo der certo, tá bom? Então, eu vou pegar essa página aqui, eu vou substituir, botar aqui alguma coisa em português.
né, configurando a minha rede no Packet Trace, tá bom? Vou colocar aqui só para ilustração mesmo, vou botar aqui alguns links. Tá? Repare que aqui tem 3 páginas, né? Eu estou na primeira das 3, tá? E essa página aqui vai abrir, eu estou com o servidor ligado aqui. Eu vou só colocar o IP desse servidor aqui, que é claro, tem que ser um IP estático e tem que estar dentro da mesma rede, tá? O 92.168.1.2, máscara de subrede vem automático, tá bom? Ele está configurado através da placa de rede, né, internet. Então, ele já está configurado aqui. Eu vou conectá-lo também ao switch, né? Cliquei nele, vou conectá-lo na porta seguinte aqui, de trás para frente. Vou botar aqui na 23, tá? Esse é o servidor web. E só para exemplificar também o que é um servidor DNS, eu vou configurar esse servidor DNS. Então, vou colocar aqui DNS Server. 2 cliques nele. Eu vou direto na configuração, né? Vou ativar o serviço de DNS, né? Lembrando que o servidor de DNS, ele é um servidor que ele dá nome aos endereços IPs que representam os sites, né? Então, pela internet, há milhares e milhares de servidores, milhares e milhares de sites com o nome atribuído, né, linkado aí ao IP através do servidor de DNS. Ele fornece exatamente o domínio, né? O nome já diz, né? Então, eu vou colocar aqui site teste, botando aqui site teste, tá? .com.br. Então temos aqui o DNS, Domain Name Service, desculpa, do servidor de web era 192, né? 168.1.2, né? De IP eu vou só adicionar aqui e ele está lá, tá? Vou ativar aqui o servidor, tá bom? Falta eu configurar aqui o IP desse servidor, o IP estático dele, né? Como eu botei lá o outro 92.168.1.1.2, esse daqui eu vou botar 1.3, tá? Botei aqui a submáscara e já está configurado, tá bom? A parte básica dele já está configurada. Então, falta uma configuraçãozinha também, além de eu conectá-lo aqui, falta uma pequena configuração. Vou conectar na porta 22. Falta uma pequena configuração no DHCP Server, tá? Que eu preciso colocar nele o IP do DNS, né? Para quando for atribuído às máquinas, quando o DHCP atribuir os IPs para as máquinas, ele já atribua também o endereço do DNS Server, que no caso é o 92.168.1.3, tá? Então, vamos fazer um testezinho aqui para ver se ele vai funcionar.
Só não podemos esquecer de verificar se a atribuição do DNS está feita. Veja só aqui, aqui não tem atribuição de DNS ainda. Se você entrar na configuração do dispositivo aqui, do host na rede, desse host na rede, olha lá, ele não tem DNS server. Então, quer dizer, eu preciso fazer com que ele reconheça. Então, eu vou desligar aqui a máquina, eu vou desconectar ela do DHCP, só mudando aqui. E novamente, provocando a atribuição do IP aqui novamente, tá? Pelo DHCP. Ó, repara agora que ele já atribuiu o endereço do DNS server. Da mesma forma, eu tenho que fazer com os outros aqui, porque nenhum deles... Mas você vai ver aqui que quando eu atribuo o DHCP novamente, né, ele já atribui. Isso quer dizer que está tudo funcionando, tá bom? Eu até preferi entrar por aqui para poder mostrar, né, o que acontece no momento em que ele novamente recebe o IP, né, ele já recebe DNS. E como você vê esse painelzinho aqui, a finalidade desse painel, já que é um simulador de rede, é fornecer alguns recursos, né? Por exemplo, se eu tiver um servidor de e-mail, está aqui, eu tenho aqui a configuração, eu tenho um terminal para poder digitar os comandos, né? Que seriam por linha de comando, fazer algumas verificações, né? Eu tenho aqui o teste, né, do tráfego. Bom, eu tenho aqui o recurso para poder testar uma VPN, né? Eu tenho aqui um navegador de web, tá bom? Então, para eu poder saber se o servidor web está funcionando, o DNS eu já sei que está funcionando porque ele atribuiu para as máquinas, inclusive o endereço do servidor DNS. Então, eu já sei que está funcionando, tá? Agora, se o servidor DHCP, eu já sei que está funcionando, tá? Ele atribuiu o IP para cada máquina na rede, cada dispositivo na rede, tá? Agora, eu tenho que testar para ver se o web está funcionando e se o DNS está funcionando, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer isso aqui pelo browser, né? Qual era o nome lá da máquina? Qual era o nome do site? Vou ver o nome aqui do site. O nome do site é siteteste.com.br. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá, vamos digitar aqui, ó, siteteste.com.br. Olha, funcionou de cara, tá? O navegador tá abrindo aqui aquela página bem simples da web, né? Tá bom? Então, quer dizer, nós temos aqui uma configuração de uma rede, né? Com todos os recursos básicos, né, para o funcionamento dessa rede. E daí a gente pode ir ampliando os recursos, né, e configurando uma rede ainda mais robusta, né, saindo aqui do simples básico. Tá? E com isso a gente encerra esse vídeo de hoje. Tá bom? Espero que vocês aproveitem aí, que vocês treinem. Tá? Mesmo as versões mais recentes do Packet Trace, tá? Ainda fornece os mesmos recursos, mais ou menos da mesma forma que eu coloquei aqui, os mesmos ícones. E é isso aí. Grande abraço, pessoal, e até o próximo.